estamos começando mais um episódio do Conexão Kardec, né? Hoje nós recebemos aqui o Dr. Paulo, um médico espírita que vai falar com a gente a respeito de reencarnação. Lembrando vocês que é muito importante para nós que vocês compartilhem nossos vídeos, curtam nossos vídeos, né? Ativem o sininho para receber atualizações e, é claro, sigam o nosso canal para ajudar a gente, né? Bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre reencarnação, né? Com certeza. Dr. Paulo, fala um pouquinho de você. Como que você conheceu o Espiritismo? Isso. A gente sempre fala que o Espiritismo a gente normalmente conhece por dois caminhos, né? Ou a gente conhece pelo amor, pela palavra de Deus, ou a gente vai pela dor mesmo, né? Então são as duas formas de a gente conhecer o Espiritismo, pelo amor ou pela dor. A grande maioria da população conhece pela dor, e foi o meu caso, né? A minha esposa Silvia, a gente morava em São Bernardo na época, isso há aproximadamente uns 25 anos, passava por uma crise depressiva extremamente grave, né? Pensava em suicídio, dificuldades de relacionamento muito grande por conta disso, e nós começamos a frequentar uma casa espírita, próxima à nossa residência, lá em São Bernardo. O centro lá chama Lírio Branco, onde nos acolheu, nos deu toda a oportunidade de nós estudarmos, de nós aprendermos um pouquinho. E o mais importante, que através da dedicação das pessoas que lá se encontravam, ela conseguiu ter uma grande melhora do quadro depressivo, né? E a partir daí a gente começou a desenvolver um tratamento para isso, né? Com outras pessoas lá nessa mesma casa, né? Inclusive Dr. Jacó Mello, que é um psicoanalista, engenheiro e magnetizador desde do berço praticamente, né? Família espírita dele também, ele veio e nos trouxe esse tratamento para depressão e a gente hoje aplica, graças a Deus, aqui também na cidade de São Manuel, no nosso núcleo, nosso lar, onde a gente faz esse tratamento. Então, como a gente sabe, nada é por acaso, as sementes vão proliferando ao longo do tempo, né? Então tudo começou com a dor da minha esposa, a gente conheceu o tratamento, a gente tentou fazer com que as pessoas tivessem um alívio da depressão, que é uma doença muito triste, infelizmente, né? Uhum. E tudo começou daí, o Espiritismo. Entendi. E como que o Espiritismo explica a reencarnação? Pois é. A reencarnação, como o próprio nome diz, é nós voltarmos à carne, né? Deus, como nós todos sabemos, além de ser uma pessoa bondosa, justa, ele também é misericordioso com seus filhos, né? Então, quando nós somos criados, todos nós somos criados da mesma forma. Todos nós começamos, né, a nossa existência simples e ignorantes. Todo mundo parte do marco zero, do ponto zero. Ninguém nasce melhor que o outro, né? Então a reencarnação é a ferramenta com que Deus desenvolveu para que nós, espíritos, tá certo? Pudéssemos adentrar a carne no mundo material, esquecermos tudo aquilo que nós já havíamos passado em vidas pregressas, né? Claro que a gente começou pela vida no ponto marco zero, mas as vidas vão passando e essas vidas vão sendo marcadas, né? Em nosso perispírito. Então, a partir desse ponto em que nós esquecemos as vidas passadas, nós entramos na carne novamente para começar uma nova história com pessoas que nos dizem respeito e outras tantas que nós vamos entrar em contato. Então, a reencarnação nada mais é do que uma ferramenta que Deus criou para que nós pudéssemos aprender e evoluir como seres humanos que somos. E todo espírito tem que reencarnar ou há exceções? Há momentos que ele não precisa mais? Veja bem, Kardec coloca isso muito bem no Livro dos Espíritos, né? Uma escala evolutiva, né? Na qual a gente começa lá dos espíritos mais imperfeitos, né? São os espíritos primitivos, até os espíritos puros, que seria no caso aí Jesus, onde já passou por todo tipo de evolução, né? Ou seja, então a gente percebe que os espíritos, enquanto eles estão
num grau evolutivo, eles necessitam da matéria para poder evoluir. É a forma mais rápida de evoluir. Atingindo o ponto da angelitude, ou o espírito puro, como a gente chama no espiritismo, né? Esse espírito não precisa mais da matéria para poder evoluir. Ele continua evoluindo, mas na vida espiritual, no plano espiritual. Então, é necessário que enquanto nós não atingirmos esse grau evolutivo de espírito puro, de ser um anjo realmente, nós necessitamos das reencarnações para que nosso espírito possa, nessas reencarnações, ir se depurando, aprendendo, para que nós possamos ser um anjo, uma criatura divina. Né? Entendi. E há um planejamento para essa reencarnação? O espírito tem escolhas? Ele pode fazer escolhas? Sim, claro que sim. Até existe um livro onde André Luiz, um médico do Rio de Janeiro, que através da figura de Emmanuel e Chico Xavier, onde eu vi a psicografia do Chico, ele fez O Nosso Lar. Talvez o livro espírita mais lido, né, entre os kardecistas. E lá no Nosso Lar ele explica aproximadamente como funciona na colônia Nosso Lar, né, que fica localizada na cidade do Rio de Janeiro. E lá ele explica que a reencarnação é uma coisa tão importante que o espírito ele precisa passar pelo Ministério da Reencarnação, ter contato com os seus mentores, né, para orientação de como vai ser a reencarnação, mais a equipe desse ministério, mais aqueles que estão envolvidos na reencarnação, porque a reencarnação não é única. Né? Ou seja, você não vem sozinho para cá, você vem junto de pessoas que vão estar em contato com você, eles vão estar fazendo conexões com você para que você, junto com essas pessoas, possam fazer a história de vocês juntos. Tá? E aí, tendo as provas, as expiações necessárias com esses espíritos para que todos vocês possam estar aprendendo e evoluindo juntos, entendeu? Então existe um plano reencarnatório e normalmente esse plano é coletivo. Então ninguém vem sozinho para cá. Nós normalmente a gente faz um plano de realmente de várias pessoas para que todos nós reencarnemos juntos, ou na mesma família, ou como amigos espirituais, ou como missionários para poder ajudar, né? Como tantos tem aí na nossa terra, né? Tantos missionários para ensinar a gente os caminhos. Então existe uma interconexão entre essas pessoas. Né? Eu acho que eu li até, quando eu comecei meus estudos, eu sempre me questionava a questão do suicídio, né? Porque era tão comentado. Na minha cabeça eu pensava assim, o suicídio não pode ser pior que o homicídio, porque no homicídio você tira a vida de alguém, no suicídio você só tira a sua, né? Você está tirando só o que é seu. E aí me foi explicado, não, você tira a sua vida, mas você vai incidir na vida de todos do meio que você veio. Sem dúvida alguma. Então você vai mudar o destino ali de todos. Sem dúvida aquela história da pedra que vai no lago e vai, né? Irradiando, né? Reverberar, exatamente então isso. É isso, a reencarnação, a partir do momento que você comete suicídio, você, todo aquele grupo que você reencarnou, você vai incidir no destino deles, no dia a dia deles. E sem dúvida alguma, o suicídio, infelizmente, ele é muito frequente, né, nos pacientes depressivos. 70% das pessoas que cometem suicídio têm algum grau de depressão. E o mais importante é que o maior prejudicado no suicídio é o próprio espírito, né? Porque ele cerceia a possibilidade de alcançar os objetivos dele. Porque todo espírito, quando reencarna, ele tem uma missão e um plano que direciona ele em relação à vida que ele vai ter, entendeu? Então ele bloqueia, ele quando comete suicídio, ele bloqueia esse planejamento que ia até esse determinado ponto, entendeu? Para isso que existe o livre-arbítrio, né? Então, se ele cometeu suicídio é porque ele preferiu usar do livre-arbítrio para cessar a vida dele naquele ponto, entendeu? Mas o maior prejudicado, sem dúvida alguma, é ele, que ele vai ter que responder por aquilo que ele deixou de fazer na sua vida, ainda que ele tinha que completar suas tarefas, entendeu? Entendi. E as dificuldades que a gente enfrenta são escolhidas na nossa reencarnação? Sim. Normalmente, quando você faz o planejamento reencarnatório, você opta,
né? Junto com, como foi dito, junto com os seus mentores, junto com a equipe que vai fazer a reencarnação e aquelas pessoas que o cercam, você opta por algumas decisões, tá? Que elas vão, sem dúvida alguma, repercutir na sua vida diária, entendeu? Só que esse caminho, ele não é rígido, ou seja, a sua história toda de vida, desde do seu nascimento até a sua morte, ela não é totalmente seguida naquele roteiro. Uhum. Existe a possibilidade do livre-arbítrio, de você mudar a qualquer momento a sua história, que é o que a gente está comentando, né? Você tinha uma perspectiva de viver 100 anos naquela situação e de repente você comete o suicídio aos 50 anos. Então você interrompeu aquela rota, entendeu? Mas de uma forma geral você tem um planejamento e esse planejamento ele é seguido, mas ele não é rígido. Você tem as variáveis que no meio do caminho você pode mudar a sua história, entendeu? Entendi. E nós podemos mudar o nosso destino ou ele já está determinado ao nascer? Não, nada é determinado. Logicamente, como eu acabei de explicar, a gente tem esse arcabouço, né? Esse esqueleto de vida que nós vamos ter. Mas a gente está mudando o tempo todo em decorrência das situações que vão aparecendo na nossa vida, porque a nossa vida é muito dinâmica, né? Tudo vai acontecendo junto e misturado, entendeu? Logicamente tudo é permitido por Deus, mas isso acontece exatamente para ver como nós nos saímos nessas situações, entendeu? Então Deus dá provas para nós de que nós somos capazes o tempo todo. Entendeu? Uhum. Então por isso que ele coloca novas situações que muitas vezes estavam fora daquele script, fora daquele roteiro, para testar a nossa resistência, a nossa resiliência, a nossa fé e as nossas virtudes que nós temos, entendeu? Para ver se nós damos conta disso. Então aqui na Terra a coisa não é fácil. Por isso que realmente aqui, quando você reencarna, é onde realmente a gente evolui. Como agora pensando bem, como a gente tem o livre-arbítrio, né? Isso não pode ser nada tão determinado, Rígido. Porque se outra pessoa muda, o meu também vai mudar. Então não tem como ser tão determinado, exatamente. Né? Você tem um arcabouço, mas ele não quer dizer que você vai ser exatamente aquele caminho, rígido daquela forma. Ele vai se moldando conforme as necessidades do tempo onde você está vivendo e com quem você está vivendo, né? Porque a gente está se relacionando o tempo todo, né? A gente não é um monge tibetano isolado lá no alto da montanha. Nós estamos se relacionando com todo mundo o tempo todo, né? E o que acontece com o espírito que comete vários erros em várias reencarnações? Então, esse é um espírito que está comprometendo a sua evolução, né? Porque quando a gente comete erros, Deus na realidade coloca na nossa vida situações que é como a gente estava falando, para testar o nosso nível de conhecimento, para testar o nosso aprendizado, né? E se a gente comete erros, né, por qualquer que seja eles vão ter que ser reparados, digamos assim. É como você numa escola, né, numa escola normal, onde você foi dado, né, matemática para você, vamos falar de qualquer matéria, tipo inequação, vai. Então, a professora passa para você o tempo todo inequação e você não consegue entender a matéria. E você, na prova, não consegue resolver as situações de inequação. Uhum. Então o que acontece? Se você não vai bem na prova, você acaba reprovando naquela matéria. E aí no ano subsequente você vai precisar fazer de novo para poder aprender a inequação. E assim sucessivamente. Se o espírito erra muito, toda vez ele vai ser cobrado sobre aquele ponto. Entendeu? Mas Deus é misericordioso em algumas situações, né? A gente vive, infelizmente, num mundo, né, num planeta onde nós estamos agora passando de estágio, né, o planeta está mudando a sua escala evolutiva também, né? Hoje a gente vive num planeta de mundo onde as provas e expiações prevalecem, né? Então Deus às vezes coloca alguns espíritos aqui onde eles são testados ao máximo, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, da criminalidade, vai? Uhum. A gente pega um jovem aí que comete vários assassinatos, está num ponto de tráfico de droga e ali ele é o soldado, ele precisa matar, ele precisa proteger os seus comandantes. Ele começa a matar um, começa a matar dois, começa a matar três. Isso acaba sendo para o espírito um retrocesso, porque são muitos erros, né? Porque Deus ele preserva a vida, né? Então Deus muitas vezes, se o espírito está errando demasiadamente naquela encarnação, Deus o retira. Deus os retira para
protegê-lo para que ele não cometa muito mais erros, porque ele estava deixando influenciar muito essa encarnação, essa encarnação estava sendo muito penosa para ele. Então Deus tirou para que ele não fique tão endividado, entre aspas, em relação às próximas encarnações que viriam, entendeu? Por ele já estar cometendo esses erros de uma forma muito sucessiva, entendeu? Então Deus é misericordioso com a gente nesse aspecto. Ele acaba tirando o espírito do meio para poder realmente preservá-lo, né? Eu acho que eu li alguma coisa a respeito. É compulsório que eles falam, é isso? Isso. E até isso eu ia perguntar. E se eu tô lá no plano espiritual e não quero reencarnar de jeito nenhum? Eu sou obrigado a reencarnar? Eles me mandam mesmo assim? Então, existem espíritos que são rebeldes nesse sentido, né? Porque eles sabem que aqui na Terra a coisa não é fácil. Então, muitas vezes eles se negam de reencarnar. E se negam por várias vezes, são feitas várias tentativas dos espíritos elevados, do pessoal do Ministério da Reencarnação, para poder fazer com que esse espírito possa evoluir. Porque, como a gente disse, aonde a gente realmente evolui é aqui no plano material, né? Na erraticidade, no plano espiritual, a gente também evolui, mas de uma forma muito lenta. E muitas vezes esses espíritos precisam reencarnar para poder sanar situações que estão deixando outros espíritos também em situação complicada, né? Então aí a espiritualidade acaba fazendo com que ele reencarne compulsoriamente. Ou seja, você magnetiza esse espírito, põe ele para dormir e acopla ele numa mulher grávida, e esse espírito vem para a Terra para poder participar do embate aqui com os outros espíritos que ele necessitava de ter essa relação, entendeu? Então isso é chamado de reencarnação compulsória, né? Onde ele não vem a gosto, ele vem a contragosto para a Terra para poder realmente evoluir e resolver situações pendentes com outros espíritos, né? E é possível, nesse caso, até eu já li a respeito do aborto, por exemplo, por ele não querer vir, ele consegue ocasionar um aborto, para ele, aí vem de novo. Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade, sim, Hélio. Exatamente isso, tá? Então tem espíritos que não querem aquela mãe, né? E eles podem realmente, com a ajuda de amigos espirituais, né? Que têm uma frequência vibratória parecida, eles podem tirar o espírito da mãe e a mãe abortar. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes a mãe também não quer o espírito. Entendeu? E ela pode, através do seu magnetismo, ela pode desligar o espírito do óvulo, entendeu? Do ovo ali, e isso levar ao aborto. Ao aborto também. Tá? Isso é uma coisa muito frequente. Entendi. Muito frequente mesmo. E o déjà vu? O déjà vu tem a ver com reencarnação, com encarnações passadas, ou é mais um mito isso? Então, o déjà vu é uma palavra francesa, quer dizer já visto, né? Então são sensações que você tem muitas vezes, né? De reencontrar pessoas ou de reencontrar locais onde você já esteve, né? Ou pensa você que você já esteve, ou de sons, ou de cheiros. Então são sensações que você tem que te remetem a alguma coisa que já aconteceu, tá? Então, o Espiritismo explica dessa forma. Nós temos, quando nós morremos, né, deixamos o plano material, nós temos impregnados no nosso perispírito todas aquelas situações mais importantes da sua última reencarnação. Então, quando a gente morre, é como se fosse grifado, como se fosse criptografado no nosso perispírito as memórias mais importantes. Então você coloca no seu HD que fica no nosso perispírito, tá? Então você terminou aquela vida, acontece isso. Então os espíritas explicam que muitas vezes essas sensações que você tem de já ter passado por aquela situação, na realidade são coisas que você passou em vidas passadas e você consegue sintonizar com aquilo e ter essas sensações, tá? Mas normalmente, quando você desencarna e seu perispírito é criptografado, né, com as suas memórias, normalmente essas memórias são as mais importantes. Tá? Então, quem foi seu pai, quem foi sua mãe, a relação que você teve com eles, outros acontecimentos na sua vida de forma relevante.
né? Por exemplo, você que está agora aqui comigo encarnado, você não lembra de todos os detalhes da sua infância, quando você tinha 2 anos de idade, você não lembra disso, entendeu? Mesma coisa o espírito quando morre. Quando ele morre, ele vai levar as informações mais importantes dessa última jornada dele. Não vai levar todas as memórias, entendeu? E o que acontece? Inclusive a gente traz no perispírito os últimos 300 anos de vida reencarnatória. As coisas mais importantes que aconteceram nos últimos 300 anos da nossa vida, entendeu? E o que acontece no déjà vu? É uma sensação aleatória, né? Às vezes uma pessoa pode ser importante, mas um cheiro, uma sensação de que você já passou naquela praça uma vez, isso não ficaria impregnado no perispírito, tecnicamente, né? Mesmo que você tenha morado naquele local, né? Mas se você passar eventualmente ali, você não vai ter isso. Então a medicina tenta explicar de uma outra forma, uma forma científica, né? Dizendo o quê? Que nós temos dentro do nosso cérebro, nós temos na região temporal aqui, nós temos uma região chamada hipocampo, que é responsável pela nossa memória. E nós temos basicamente 2 tipos de memória. A memória instantânea, recente, e aquela de indução, onde você vai tentar se remeter àquele passado, né? Então você vai lá para trás para lembrar, olha, isso em 1960 eu fiz isso em tal local, entendeu? Então ele tem nessa área esses 2 tipos de memória, a memória recente e essa de indução. E o que acontece? Existe um mau funcionamento dessa memória, e ao invés dessa memória ela ser armazenada como um fator recente, ela ativa como se fosse um fator antigo. Então a sensação que você tem é que, apesar de você estar vendo aquilo pela sua primeira vez, na realidade você ativou uma memória antiga sua. Então te dá uma falsa impressão de que você já esteve ali, já aconteceu aquela situação com você. Então, na realidade, seria uma falha, um lapso cerebral. Isso que a ciência tenta explicar. E ele tenta fazer de uma forma, tem até alguns pesquisadores americanos que conseguiram fazer, com algumas estimulações eletromagnéticas no cérebro de algumas pessoas, de que eles tivessem uma sensação de algo como se fosse um déjà vu. Entendeu? Entendi. Então, por isso que é difícil você ter uma certeza absoluta de como que acontece, mas se tivesse reação com a reencarnação é que realmente é porque você tem essa ligação com as vidas passadas e você consegue acessar essa informação através do seu perispírito, o seu cérebro acessar do perispírito, do seu próprio perispírito, essas informações para você poder ter essas sensações de que aquilo já aconteceu contigo. Entendi. Então é um pouco diferente do que eu imaginava. E o espírito pode mudar de gene entre uma vida e outra? Normalmente o espírito muda de gene, né? Por quê? Todo espírito ele tem a sua própria identidade, né? Nós somos uma pessoa única, não existe em todo o sistema, todo o universo, não existe outro espírito igual a você. Você é único, tá? Você tem uma identidade única. Mas o gene é uma coisa material. Ou seja, nós mudamos de gene toda vez que nós voltamos, que nós reencarnamos, ou seja, nós partimos do plano espiritual e voltamos para a Terra. A partir daqui, a combinação do gene do seu pai com a sua mãe é que vai gerar o seu novo gene. Então o gene nada mais é do que uma coisa material e vai estar relacionado diretamente com aquela reencarnação. Quem é seu pai e quem é sua mãe. Então o gene muda o tempo todo. Mas o espírito não perde a sua identidade. Ele é um só, ele é aquele pro resto de toda a sua vida, entendeu? Entendi. E como que o espiritismo vê a relação entre a reencarnação e doenças congênitas ou deficiências físicas? Tanto as doenças congênitas quanto as doenças físicas, naquele espírito que está vindo, está reencarnando, eles são uma ferramenta de aprendizado, né? Por quê? Porque muitas vezes o espírito necessita, ele faz todo um estudo para ver qual é a melhor forma dele aprender mais rápido aquilo que ele estava buscando, né? Como eu disse a você, quando a gente vai reencarnar, a gente tem um plano reencarnatório no qual nós optamos por algumas situações, né? Então vamos dar um exemplo qualquer aqui. Nós temos problemas com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com nossa gula, com nossa ira. Então nós temos que trabalhar várias não virtudes, vamos chamar assim, entendeu?
Então, o pessoal que vai ajudar na reencarnação, eles optam normalmente por uma dessas, não dá tudo junto, porque não teria condições do espírito em uma encarnação só resolver todas tudo essas isso, situações, né? entendeu? Então ele opta por uma daquelas reencarnações, e as doenças físicas ou as doenças congênitas, que o espírito já vai trazer com o feto, né, vai estar no feto já essa doença, ela vai servir só de ferramenta para que você possa trabalhar essa necessidade específica na sua reencarnação próxima, entendeu? Então existe essa relação direta entre a necessidade de evoluir e a doença que vem junto com ele. Aquilo vai servir de aprendizado, obviamente, se a pessoa aceitar a doença e saber trabalhar em cima daquilo, entendeu? Tem pessoas que se revoltam, né, e perdeu a possibilidade de, com aquela doença, resolver alguma situação que ela estava predisposta a vir aqui para resolver, e ela acaba se revoltando com a doença e acaba E o que era perdendo para a ser um possibilidade. aprendizado acaba não ajudando Em muita coisa. Exatamente. Tá? Pode servir até de problemática, porque, como a gente sempre fala, existem inter-relações, né? Então, muitas vezes a pessoa pode acabar perdendo a possibilidade de, acaba se endividando, vamos entre aspas, eu não gosto dessa palavra endividar, mas ela acaba se prejudicando em relação a outras pessoas que estavam tentando ajudá-la, e ela acabou não dando a oportunidade dessas pessoas de fazerem a parte delas e também evoluírem junto, porque quando a pessoa vem com algum problema físico ou congênito, normalmente o aprendizado não é só da pessoa, de de outras também. que estão juntas, né? Principalmente os pais, principalmente os pais e os familiares, os que estão mais próximos dele. Entendi. E o que nós podemos fazer para que as nossas próximas reencarnações venham em condições melhores ou sejam melhores? Pois é. Eu acho que o mais importante de tudo é que, para a gente poder passar por essas encarnações que não são fáceis, eu acho que o primeiro fator, sem dúvida alguma, é a gente se basear na nossa vida no Evangelho de Cristo, né? A gente tentar seguir o máximo tudo aquilo que Jesus veio, trouxe para a gente de experiências, de conselhos e tantas outras coisas. Como ele mesmo disse, né, que se a gente pedir, ele ajuda a carregar o jugo, né? Então, para que a gente possa ter uma reencarnação mais calma, mais tranquila, e não deixar tantas responsabilidades para uma próxima reencarnação, eu acho que o melhor, sem dúvida alguma, é seguir o Evangelho do Cristo, né? Que a gente vai estar, sem dúvida alguma, tendo um caminho um pouco mais suave. Logicamente que a vida não é fácil aqui, na reencarnação aqui a vida não é fácil, mas a gente sabe que com a ajuda de Cristo a gente consegue ter um pouco mais de facilidade no nosso dia a dia. Sem ele a coisa fica bem mais complicada. Você indica algum livro sobre reencarnação para entender melhor? Olha, tem muitos livros espíritas, né? Mas eu sempre acho que o importante é que uma pessoa que está começando a estudar, ainda mais um tema complexo como é a reencarnação, que comece pelas obras básicas de Kardec, né? Eu acho que o Livro dos Espíritos é um livro maravilhoso, onde algumas pessoas conseguem lê-lo em 3, 4 dias e falam, nossa, que bacana. Mas, infelizmente, não é assim que a coisa funciona. É um livro que tem que ser estudado e levam-se anos para você tirar dali todas as informações que a gente possa realmente ter de aprendizado. O Livro dos Espíritos é um livro maravilhoso, é um livro de cabeceira, inclusive, onde você tem que abrir todo dia uma parte desse livro, ler, e você vai ver que toda vez que você lê aquele livro, você tem sempre uma resposta diferente daquilo, uma resposta, uma visão diferente daquilo que você leu da vez anterior, entendeu? Então, eu acho que para aquele que está começando no mundo do espiritismo, eu acho que o Livro dos Espíritos é o melhor livro de cabeceira que a pessoa pode ter. Eu li um pouquinho sobre, eu lembro que quando eu comecei novamente meus estudos, eu li sobre regressão, né? Eu lembro que eu comecei e eu falei, deve ser interessante você saber da sua vida passada, você faz um tratamento aí, você lê muito na internet sobre regressão, e aí depois eu fui estudando mais e fui vendo que não é muito bom não a gente saber tudo que a gente fez, porque pode ser que, é aquela velha história, a gente não vem por acaso com o véu do esquecimento. Exatamente. Porque para evoluir eu acho melhor a gente não saber. Exatamente. O que você me fala sobre isso, sobre regressão? Então, é uma terapia que é usada, né, na psicologia, na psicanálise, né, para que os
que o psicanalista também ele possa ter argumentos para poder tentar decifrar o que está acontecendo com aquela pessoa. Ele já tentou exaurir todos os tipos de ferramentas que ele teve e não teve nenhum sucesso no tratamento, então uma possibilidade é a regressão. E é esse o ponto mesmo, né? Você chegar lá e descobrir quem você realmente é, ou quem você na realidade foi, né, em vidas passadas. E às vezes pode ser um pouco complicado, entendeu? Porque todo mundo acha que foi santo em vidas passadas, que foi pessoas famosas, e nem sempre a história é assim, né? Só se a gente perceber bem, né, as nossas coisas do dia a dia, a gente perceber a nossa profissão, por que nós fomos para essa área, as nossas inclinações, como é que você era, aí você vai parar para perceber que é melhor não fuçar, não querer saber exatamente o que aconteceu, entendeu? Entendi. Porque eu desde muito jovem, né, eu já muito pequeno, criança ainda, falava que ia querer ser médico, né? Eu dizia que eu ia ser médico ginecologista, né? Então você vê que alguma relação deve existir, porque uma criança de 2, 3 anos falar isso não tem muita lógica, né? Mas aquilo te traz do espírito, é nato do espírito que alguma coisa eu já fiz nessa área e não deve ter sido nada bom, né? Eu tenho certeza absoluta que mesmo não sabendo, porque como você mesmo disse, a gente, graças ao bom Deus, ele é tão misericordioso que a gente toma da água do esquecimento, como diria Platão, né? E a gente não lembra das coisas ruins que nós fizemos em vidas passadas, mas com certeza eu fiz coisas terríveis na ginecologia, com relação ao aborto e outras tantas coisas que a gente tem hoje ainda, né? De ferramentas aí, que isso não seria muito agradável aos meus olhos ver aquilo que eu fiz, né? Então por isso que eu acho que a regressão é uma coisa que traz ferramentas ao psicanalista, mas por outro lado você pode descobrir coisas que não são nada agradáveis aos nossos olhos orgulhosos que somos, né? Saber que você foi uma pessoa ruim, que você matou pessoas, que você agrediu, que tem relação com familiares aí que infelizmente são relações complicadas, né, de agressões, de estupro, de morte e tantas outras coisas que nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, né, saber coisas, então é preferível você ficar no seu mundo e tentar ter a oportunidade de recomeçar tudo de novo, né, como o dia nasce novamente, a gente tem o dia todo para recomeçar a nossa vida, é melhor a gente recomeçar quando a gente reencarna, recomeçar do zero, bebendo da água de esquecimento daquilo que a gente foi, para que a gente tente fazer o melhor possível no nosso dia a dia, aí, nessa nova possibilidade que Deus nos dá da nossa nova reencarnação. Né? Eu também acho que é interessante que a gente fala muito, às vezes, daquela relação mãe e filho, ou pai e filho, que nunca dá certo, né? E aí a gente fala, vem de outras vidas, vem de outra encarnação. Então você vem com essa pessoa para você evoluir, para você aprender a amá-la, porque nas outras você não amou, você pode ter feito coisas horríveis com ela. Então você vem nessa vida com o véu do esquecimento para você aprender, porque se você viesse sabendo, você não ia amar de jeito nenhum, né? Exatamente. Então você vem para aprender a amar mesmo, é um aprendizado, é uma evolução, né? Sua colocação é perfeita, né? Você tem uma relação anterior onde você agredia seu pai ou sua mãe quando já velhos ou não, né? Tinha uma relação conturbada com eles, né? E muitas vezes acontece de fratricídio, né? Ou de patricídio ou matricídio, entendeu? E a partir daí, aquele espírito volta novamente com você, mas no papel de seu filho. E você sabendo que ele te matou em vida anterior, como é que você vai amar uma pessoa que você sabe que ele te agrediu, que ele te prejudicou, que ele te... sabe? Então, por isso que Deus dá oportunidade para todos, para que todos nós possamos evoluir e resolvermos essas situações entre os espíritos, né? Porque o que vai prevalecer no final, sem dúvida alguma, é o amor. Né? E é isso que é importante. É o que vai prevalecer. Nós estamos todos caminhando para ser espíritos felizes, né? Que nós possamos nos amar, nos compreender e nos ajudar, principalmente. Por isso que a caridade está aí para isso, né? Para que a gente possa evoluir nesse caminho que é o caminho que Jesus veio para nos mostrar, né? Do amor. A gente fala até, né? Meu pai faleceu, minha mãe... Mas na realidade é seu irmão, né? Sim. Porque ele foi seu pai nessa vida. Ele pode ter sido seu irmão em outra, seu filho em outra. Então,
ele na realidade é seu irmão. Nós somos Ele todos irmãos. Né, o seu pai, ele foi só nessa Em vida, Deus, né? nós somos todos irmãos, exatamente. Ele só participou de um personagem, né? Que veio para aprender, obviamente, veio para te ensinar também, obviamente, mas que ele foi um personagem, que na outra vida, a hora que você morre e ele morre também, vocês são só irmãos, como você colocou, entendeu? Somos amigos de jornada, de caminho, entendeu? E é assim que a gente tem que encarar essas pessoas, né? Com carinho, com amor, mas somos amigos de jornada, entendeu? Entendi. E o nosso tempo está acabando, Dr. Paulo, infelizmente, porque é muito bom conversar com você. Imagina, imagina. Você tem alguma mensagem, alguma coisa que você queira deixar para os nossos eu acho que é seguidores? Acho que é importante deixar sempre a mensagem de que o Espiritismo está aí para que todos nós possamos aprender um pouco com eles, né? Porque eu já estive em outras religiões onde a gente procurava respostas, né? E as respostas nem sempre eram dadas para a gente. E no Espiritismo isso é escancarado, né? O Espiritismo vem para mostrar para a gente realmente as respostas que a gente precisa ouvir, né? Mas acima de tudo, o que o Espiritismo traz para nós, que estamos na doutrina, né? É que nós precisamos ser melhores. Então é muito importante a reforma íntima, tá certo? Começar ela ontem, porque o tempo passa e passa muito rápido, né? E nós, como sabemos, nosso planeta está numa situação onde ele está mudando o seu perfil evolutivo também. O nosso planeta está mudando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? Regenerativo. Então, muitos precisam mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, principalmente, né? Para que possa permanecer aqui no nosso planeta, senão eles vão ser convidados a se retirar daqui, porque a vibração energética desse indivíduo não condiz mais com o planeta. Então, acho que o primeiro passo para você começar a mudar isso é se conhecendo, né? E a reforma íntima, ela vem exatamente de encontro a isso, para que a gente possa melhorar dia após dia. É isso que a gente pode deixar para os nossos ouvintes aí, né? Muito obrigado, viu, pela presença, Dr. Paulo. Obrigado por ter atendido aí o nosso pedido, falar de um tema tão importante. Agradeço muito a sua presença aqui. E, como eu sempre falo, né, toda quinta-feira, às 8 horas, nós temos um vídeo novo no canal, né? Reforçando, né? Compartilhem nossos vídeos, nos sigam nas redes sociais, ativem o sininho para receber atualizações, deem curtidas, né? Que pra gente isso ajuda muito, tá bom? Ficamos por aqui, até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.